Voltei para falar sobre o resto da aula, da parte de programação mesmo. Vamos meter a mão na massa, vamos digitar código. É isso aí. Então, o que eu tenho que fazer? Só relembrando, eu montei toda a parte de layout da minha lista customizada. Agora vem a parte de programação mesmo. Como é que eu carrego essa lista? Lembrando que ela tem um texto e 2 botões. Eu não vou me preocupar com os botões agora, tá? Porque os botões, na verdade, é de adicionar e apagar, e o efeito dele seria apenas esse daí mesmo. Então ele não vai modificar de acordo com o item, o que não é sempre assim. Pode ser que eu tenha outros itens ou tenha outras listas customizadas que eu precise modificar, ter um modificador para cada elemento do item. Então esse aqui eu simplifiquei para a gente modificar apenas um elemento, para a gente ver como é que faz para montar o layout mesmo. Agora, como é que faz a programação? Agora que complica um pouco, preciso que vocês prestem atenção, partes por partes do que a gente vai fazer. Então, começando aqui pela classe ViewHolder. Então, como a gente viu agora há pouco, ViewHolder é um item do elemento. E eu preciso criar uma classe, essa classe até é simples, uma classe para renderizar, por assim dizer, ou para transformar cada item realmente em um elemento visual gráfico. Essa classe se chama ViewHolder. Então a gente transporta o layout do item para a lista e nós precisamos da ViewHolder. Então como é que eu monto essa classe ViewHolder? Então eu vou lá na pasta de classes do Java, adiciono uma nova classe com o nome lista ViewHolder. E essa classe ela precisa estender a classe recycleView ViewHolder. Vou fazer para você ver aqui. Vamos ver. Ó, vou fazer aqui para você ver. Eu tenho que vir aqui, ó, na pastinha do Java, onde estão as classes. Clica com o botão direito. Não dá para você ver, mas tem um New Java Class. Dou o nome para Java. Eu dei o nome de teste agora, porque eu já criei a classe em outro lugar. E aí ele vai criar a classe aqui. O que você precisa fazer é colocar extends para estender aqui e colocar recyclerView.viewHolder. Isso mesmo. Aí, ó, ele vai ficar marcado aqui em vermelho. Por quê? Se você encostar o mouse, ele fala que tem que ter um método construtor. E ele pode ajudar para você, ó, a montar o método construtor. Isso é legal. Aí ele montou o método construtor, que tem o mesmo nome da classe. Ó. Aqui, ó, né? O nome da classe. E aqui tem um view, item view. E aqui eles chamam um super, tá? Esse seria o básico. Só que eu preciso de algo a mais. Esse item view aqui, na hora que esse item view, o que é? Na verdade, é o item que eu desenhei lá no layout. Eu preciso então capturar cada elemento dele. Preciso capturar o text view, preciso capturar o botão add e o botão del, trazer ele para cá e configurar o item. Por exemplo, se o primeiro item, o texto é banana, eu preciso colocar banana nele. Se o primeiro botão está azul, preciso mudar ele para azul. Então é aqui nesta classe que eu configuro o item de forma genérica. Eu tenho que imaginar que vai vir um por um para ser configurado aqui, tá? Então essa é a base dela, mas o resultado final mesmo, incluindo todos os outros itens, é isso aqui, ó, lista ViewHolder. Então eu criei esta classe chamada lista ViewHolder e declarei os 3 elementos que eu tenho no meu layout. Ou seja, se eu tivesse 10 elementos no meu layout, eu declararia os 10 aqui e puxaria eles aqui, tá bom? Então na verdade essa classe é só para fazer isso mesmo, para declarar os elementos e puxar. Na verdade eu falei uma coisa errada aqui. Não é aqui que eu vou carregar o texto, não. Perdão, aqui ele só vai carregar o elemento mesmo, tá? Um por um. Então é muito simples até essa classe. Declaro os elementos que eu tenho, puxo eles por meio dessa classe V aqui, ó, por meio desse objeto V, que é passado como parâmetro. Não é eu que passo, é uma coisa que vai acontecer automaticamente, mas eu uso o findViewById. Só que o findViewById aqui não é um findViewById do projeto, é um findViewById somente desse V aqui, ó, v.findViewById.
e daí eu pego eles e pronto. Então essa é a classe ViewHolder, uma classe muito importante que eu preciso aí fazer. Tá aqui, ó, classe ViewHolder, deixar ela quietinha ali, não mexe mais nela que ela tá pronta. Próxima etapa, a classe adaptadora. Então lembra que eu falei que a nossa lista é customizada? Então o adaptador não pode ser um adapter normal, tem que ser um adapter customizado também. Então a gente tem que criar essa classe adaptadora e é ela sim que vai fazer todo o processo de colocar os valores, etc e tal. Ela é bem é a parte mais complexa, por assim dizer, do nosso projeto. Então, vamos lá. O que eu faço? De novo, você clica aqui, né? New Java Class e assim por diante. Eu já fiz. Eu chamei ela de Adapta. Tá? Então ela está aqui, ó. Vamos dar uma conferida o que tem nessa classe Adapta. Primeiro de tudo, o nome dela é Adapta, mas eu preciso fazer um extends no Recycler View. Deixa eu criar uma nova aqui para você ver do zero, tá? Eu vou criar aqui um teste 2, tá? Teste 2. Ó, só para você entender. Então eu preciso fazer um extends Recycler View ponto adapter. Aí você vai ver que o adapter tem que passar um parâmetro de aqui dentro, que tipo de adapter é ele, porque o adapter pode ser de qualquer coisa. Então o adapter é daquela minha list view holder, aquela classe que eu criei agora há pouco. Então ela vai aqui. Aqui tem um cara que não é para aparecer aqui, tudo bem. Bom, tá aí. Aí ele vai ficar vermelho. Se você encostar o mouse aqui, ele vai dizer para você que tem métodos abstratos que precisam ser implementados. Se você quiser uma ajudinha, pode clicar aqui, vai aparecer uma janelinha que tem 3 métodos e você dá OK. Ele cria para você os 3 métodos que devem ser implementados, tá bom? Isso vai facilitar bastante, tá? Mas além desses 3 métodos, eu também preciso de um método construtor, tá? Então isso eu vou criar também. Posso até criar aqui em cima. Então o método construtor é público, tem o mesmo nome da classe e talvez tenha parâmetros, talvez não, né? Então a gente deixa assim o método construtor. Agora vamos tentar entender o que eu tenho que fazer aqui. Esse método construtor, ele vai construir a lista, vai customizar a lista, vai adaptar a lista a partir de o quê? Do que? Bom, aí que está o segredo. Eu posso criar uma array list, posso criar uma lista de texto, qualquer coisa. Eu vou fazer bem simples nesse exemplo, então eu vou criar uma lista de texto. Eu vou trazer ela para cá, então eu vou criar aqui, ó, string, um vetor, bem simples, um vetorzinho, chamado lista itens. Certo? Então eu tenho que passar no método construtor, quando eu criar um novo aqui, esta lista itens, que é um string lista, vou colocar de L para ficar mais fácil aqui. Aí é só colocar aqui, ó, lista itens igual a L. Pronto, já tenho carregado aqui todo o meu processo. E agora? E agora o que eu faço com isso? Ele vai ser usado para eu percorrer essa lista e no método onCreateViewHolder, então ele vai criar um por um, e no método onBindViewHolder, certo? Como é que faz isso? Então aqui eu já tenho esse código pronto para vocês, tá aqui, vou comentar ele. Então esse código aqui, o que ele faz? Ó, tá a mesma coisa, só que o nome certo, adapta. Ele recebe a lista aqui, pela passagem de parâmetro no método construtor, e aí nesse evento listViewHolder é aqui que está o segredinho, um dos segredinhos. Ó, ela retorna uma new listViewHolder, que é o meu objeto que eu criei, e aí você passa, como ele é um viewholder, ele já sabe que tem que passar esses parâmetros aqui, ó. Então presta bem atenção nisso aqui, ó, layout inflator from parent.getContext. Quer dizer, ele vai inflar aquele layout que é passado para ele, mas esse layout eu já passei para ele lá no método viewHolder, tá?
Então tá aqui, ó, inflate.rlayout. Ah não, tô passando aqui, ó, layout view holder, que é aquele que a gente criou. Aqui eu coloco parent false. Isso aqui é meio padrão. Pronto, aqui já está resolvido. No método bind view holder, o que é esse método bind view holder? É quando você altera o posicionamento dos itens, né? Ou dá uma, vamos dizer assim, atualizada nos itens. Esse cara aqui, o recycler, ele chama recycler por causa disso, porque ele faz isso de forma que ele não necessita fazer tudo de novo. Então o que ele vai fazer? Se ele perceber que houve uma mudança em um dos itens, um ou mais itens, ele só modifica aqueles itens. Então você precisa dizer aqui qual é a modificação que você quer fazer. Eu estou dizendo que o holder, que é o item que eu quero modificar, vai mudar apenas o texto, porque os botões não está acontecendo nada neles. Eu mudo o texto para nova posição do vetor. Então ele já associa o vetor com as suas posições, as posições dos itens também. Então tá aqui. Se eu quisesse mudar alguma coisa a mais, então mudaria aqui também. E aqui eu só passo um get count, eu só retorno a lista string, que é um vetor, .length, o tamanho do vetor, para saber qual é o tamanho. Isso aqui ele é de uso interno, tá? Então é meio padrão a montagem desse cara aqui. Ele é meio chatinho, o mais diferente talvez seja esse comando do bind. E aqui eu tenho somente que passar o cara certo, que é o layout view holder. O resto, mano, ele vai fazer para nós. Claro que tá faltando alguma coisa aqui ainda, né? Ó, então, só para relembrar, aqui está a classe adaptadora que eu acabei de mostrar para você, com todos esses elementos. Aí falta finalizar a activity, né? No código abaixo nós criamos uma lista com textos e itens e carregamos o adaptador. Depois associamos ao recycler view. Então isso aqui já é na main activity. Se eu voltar aqui, eu preciso voltar na main activity. Ó, main activity. E o código da main activity eu preciso complementar ele. Ó. Eu preciso criar o adaptador, que eu não tinha ainda, essa linha aqui. Aí eu preciso criar uma lista, que eu criei aqui, ó, que eu também não tinha. Coloquei banana, laranja, maçã. É um vetor normal. E preciso criar o adapta e passar para ele o meu vetor, itens. E depois simplesmente pegar a lista e colocar o set adapter, adapta como a gente fazia também com o spinner e com o outro. Certo? Chegando nesse ponto, acabou o nosso programa. Aí é só apertar o play e ver o resultado. Legal, né? Bom, o resultado vai ser esse aqui, ó. O resultado vai ser uma telinha com uma lista. Olha lá, banana, laranja, maçã. E aí vem junto com ele os botõezinhos aqui, ó. Olha que legal. Ficou show, hein? Dá para customizar ele aqui também, para ele colocar uma linhazinha aqui entre um e outro. Fica legal também, né? Dá para melhorar esses detalhes aí. Ele tá bem secão, bem brancão. Né? Dá para colorir o fundo de cada item. Né? Olha, quer ver? Ó? Isso é muito simples. Se eu quisesse que o fundo seja colorido, o que eu faria? Ó, muito simples. Eu não preciso mudar nada, preciso mudar apenas o layout do item, que é o view holder. Esse cara aqui, ó, eu venho no constraint dele, que é o fundinho, e modifico o atributo de cor de fundo, background dele. Então só preciso encontrar esse background aqui. Foreground. Cadê o background? Aqui, background. Eu só preciso modificar a cor do background. Um botãozinho aqui. Aí eu escolho uma cor, vermelhinho assim, fica feio pra caramba, né? Melhor ser uma cor clara porque o texto está escuro. Aí. Agora ficou lento aqui. Aí. Olha lá. Ficou meio esquisitinho, mas modifiquei. Se eu rodar de novo, quer dizer, não vou poder rodar agora para vocês verem, mas se eu rodar agora, ele vai ficar coloridinho aí, o fundinho de cada item. Tá bom? Então, é uma aula diferente, cheia de detalhes, mas é isso aí. Só para finalizar, nesta aula nós vimos, né? Sempre falta um S ali, como montar uma lista customizada de forma básica,
Para a próxima aula, veremos como programar a interatividade dos elementos internos. Quer dizer, como fazer funcionar o botãozinho, como dar interatividade a uma lista customizada e também associar uma lista a um array view, para a gente ter mais elementos na lista que possam ser alterados. Então, espero vocês até lá, tá bom? Espero que tenham entendido e gostado dessa aula, embora um pouquinho complexa. É uma aula muito interessante e a gente vai usar muito isso aqui, muito útil. Inclusive quando começar a mexer com um banco de dados também. Tá bom? Valeu então, até a próxima.